construção que abriga o museu é de 1890, época em que o bairro dos Campos Elíseos era um dos mais importantes da cidade. Na época, o proprietário da casa era o cafeicultor Henrique Santos Dumont, irmão do famoso aviador. É por isso que as paredes da casa trazem esses ramos. Essa construção, ela tem um estilo eclético, né? Então, assim, é um casarão que pertenceu a um cafeicultor. Então, assim, na arquitetura, a gente tem elementos que demonstram a economia que aquela família praticava. Isso é muito interessante, nas pinturas, principalmente do hall de entrada, onde a gente vê ramos de café, né? É uma edificação imponente, né? Então, assim, o Campos Elíseos estava passando por essa fase de loteamento e toda a grande elite cafeira estava vindo para cá, né? Um bairro que inicialmente é todo planejado, que tem um sistema de abastecimento de água. Então, assim, ele tem um diferencial para o restante do entorno, né? E dos outros bairros da cidade de São Paulo. Um projeto que provavelmente é do Ramos de Azevedo, a gente tem quase 99,9% de certeza que é do Ramos de Azevedo, pelos elementos que a gente encontrou, né, pelos documentos que a gente já encontrou, mas a gente precisa realmente de uma certificação para falar que é dele. Então é um projeto importante, arquitetônico importante, né? O complexo que a gente chama de Santos Dumont, ele é construído posteriormente. Então inicialmente era só essa casa, quando a família morava aqui. Quando vem a escola é feito dois anexos, um para as salas de aula e outro para a residência das coordenadoras, né? E a Sociedade Pestalozzi, quando chega aqui, também cria um outro complexo que depois foi demolido porque ele não tinha uma relevância arquitetônica para esse conjunto. As fotos do primeiro ambiente do Museu da Energia são verdadeiras relíquias que mostram a evolução da energia na cidade, desde a época das luminárias a óleo. E se hoje em dia os guindastes e caminhões facilitam a vida de quem precisa cuidar da iluminação da cidade, em meados de 1830, quando a iluminação pública chegou em São Paulo, eram necessários funcionários para acender e apagar as luminárias diariamente. Dá para imaginar? É justamente a relação de aparelhos eletrônicos mais modernos com o consumo de energia que é abordada neste jogo. Na brincadeira, o visitante é convidado a substituir aparelhos antigos, como geladeira, televisão e rádio, por alguns mais modernos. O resultado é que os medidores do consumo de energia vão registrando a economia conforme a troca. Mas nem só de atividades virtuais vive o Museu da Energia. Bom, Rodrigo, então estamos entrando na parte dos experimentos, onde o pessoal vê acontecer o que aprendeu até aqui, né? O que essa maquete está falando pra gente? Bom, essa maquete ela mostra como funciona a energia solar, né? E é interessante que ela não só é uma representação, mas aqui é uma placa solar mesmo, de verdade, que está conectada por baixo a todas essas luzinhas que estão nos postes e dentro dessas casinhas aqui. Então, por exemplo, aqui estava na placa, né, a luz direta e está tudo funcionando. Aí quando você tira, todas as luzes apagam. Então é a mesma coisa, a mesma placa que dá para instalar nas nossas casas, né? É exatamente o sistema que seria muito bacana na realidade. Muito bacana. Ali a gente tem uma outra engenhoca aí que parece uma bicicleta, tem uma mistura aí de algumas coisas. O que isso aqui quer dizer? Me conta. Então, esse aqui foi um aparato desenvolvido por uma empresa que é parceira nossa, chamada Pedal Sustentável, né? Que através da energia mecânica, da mesma forma como a gente pedala numa bicicleta, né? Gera energia e aí converte aqui para os USBs e dá para carregar o celular. Então, gente, funciona assim, ó. Se você tá com o seu smartphone, o Rodrigo vai ajudar a gente aqui. Você tem todos os cabos USB, aqui é só você encaixar, né? Como seria um carregador comum, só que a fonte de energia hoje se chama Rodrigo. E aí, ó, o celular carregando. É para mostrar um pouquinho do princípio, né, Rodrigo, de como funciona. Conversão da energia mecânica em energia. E por último,
temos ali uma engenhoca, será que eu posso chamar assim? Você que vai ter que me explicar o que esse invento aqui tá querendo mostrar pra gente. Me conta, Rodrigo. Então, esse aqui é um experimento criado por um engenheiro chamado Furukawa, né? Que mostra de uma forma bem simplificada como é que é o funcionamento da hidrelétrica, né? Que geralmente, às vezes, a gente passa aqui numa sala do museu falando sobre as hidrelétricas, né? Mas a pessoa não consegue visualizar muito bem como é que funciona. Porque é tudo aquele mundo, né? Não dá nem para entender. Ela não imagina internamente, né? Como é, principalmente para as crianças, né? Por isso que o experimento é muito interessante. Eles podem ver de uma forma bem mais clara do que um monte de explicação, né? Então, vamos lá mostrar pra gente como é que funciona. Então, aqui, essa parte é como se fosse a água que fica na represa, né? E aí a gente vai simular aqui, e quando abre a comporta e a água desce, né? E aqui seria a turbina, que é movimentada pela força da água, né? E essa parte aqui de trás representa o gerador, que é onde a energia é convertida. E ali a gente vai ver o resultado. Vou mostrar para vocês. Através da força da água movimentada. Olha lá! E aí acende as luzes ali no final. E aí, tá gostando do Cidade Viva de hoje? Então fica por aí que a gente vai pro intervalo rápido, mas volta já já. Cidade Viva de volta hoje no Museu da Energia de São Paulo. Apesar da instalação de lampiões públicos de azeite em 1830, o primeiro registro de iluminação por luz elétrica no Brasil só aconteceu em 1879, na Estação Rio da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Aqui em São Paulo, as primeiras lâmpadas foram colocadas em 1905, na rua Barão de Itapetininga, na região central. Aqui no museu, essa história é contada através de algumas peças que vieram do acervo da Light. Rodrigo, essa para mim é uma das partes mais interessantes do museu, né? A gente está fazendo aí um panorama através dessas peças do que já foi a iluminação pública de São Paulo, né? Conta pra gente um pouco desse espaço. Bom, essa sala a gente começa a falar sobre a iluminação pública, né? Nós temos algumas luminárias de como era antigamente, um vídeo que mostra algumas fotos da cidade de São Paulo e um poema do Oswald de Andrade, né? E temos também esses postes que eram a matriz para o poste do Teatro Municipal, né? Pois essas verdadeiras obras de arte feitas em madeira já iluminaram a fachada do Teatro Municipal. E como é que vocês tiveram acesso a essas peças aqui do acervo? Bom, era do acervo da Light, né, que eles cuidavam da parte da iluminação, eles cederam pra gente. E aí temos essas luminárias aqui, que remontam a antiga São Paulo, né? E o mais bacana é que esse acervo de luminárias antigas é totalmente acessível. Essas réplicas em tamanho reduzido auxiliam na visita de deficientes visuais. Além do acervo histórico, o Museu da Energia de São Paulo traz outras vertentes de arte e atividades para o visitante. A exposição de longa duração do Museu da Energia, ela conta um pouquinho sobre o processo de iluminação pública, né? Então, como era São Paulo antes da iluminação e como foi a mudança dos hábitos dessas pessoas, o que isso impactou, né, com a vinda da energia, desde os lampiões de gás até a própria energia elétrica. Então, a gente conta todo esse percurso. Ainda na exposição de longa duração, a gente fala um pouquinho sobre a água
e o saneamento básico, né? A gente chama esse espaço de espaço das águas, é um espaço novo, né? Então a gente aborda também como foi todo o processo de transformação da cidade com a canalização dos rios, o acesso à água para a população, o saneamento básico, a importância do saneamento básico, a importância da economia, tanto da energia, né, também que a gente trabalha numa exposição de longa duração, quanto também do uso da água, né, como isso influencia na economia desse recurso que é finito, né? Com certeza. O museu também conta com obras contemporâneas, como essa instalação que retrata a movimentação do fenômeno pororoca, que é o encontro entre as águas do rio e do mar. Essa obra do Guto Lacaz, ela chama Pororoca. A gente tem uma exposição temporária aqui no museu que se chama Encontros Improváveis de um Lugar em Comum. Então, onde eu fiz a curadoria e trouxe artistas contemporâneos que produzem obras que de alguma maneira a gente consegue relacionar com a temática do museu. Então o Guto é um artista extremamente pesquisador da linha científica, ele junta sempre nos trabalhos dele essas questões. Então aqui ele está trazendo a pororoca, né, que é o encontro das águas, né, da água doce, da água do mar, que causa um grande estrondo, uma grande onda, né? Então a partir desses trabalhos a gente consegue trazer conteúdos para o visitante de uma forma diferenciada e também atrair o público que é das artes plásticas, da arte contemporânea, para um museu de ciências. Então a gente partiu também por trazer outras linguagens para que não fique só um museu de ciências que fale com aquela linguagem. Então a gente está trazendo a arte contemporânea e está trazendo também a galeria de grafite. Uma forma da gente trazer novas abordagens de assuntos que o museu também trabalha. Pois é, as interações artísticas do Museu da Energia de São Paulo ultrapassam as barreiras da casa. Na área externa, muitos grafites criam esse ambiente de museu a céu aberto. Bom, e para a gente entender um pouco desse movimento do museu de ocupar outros espaços, eu estou aqui com a Mônica Martins e ela é curadora dessa verdadeira galeria ao ar livre, não é, Mônica? Muitos grafites aqui. Como é que surgiu essa ideia? O museu nos convidou para interagir nesses muros que estavam deteriorados. Com a reabertura do museu, eles gostariam de reaviver esse espaço comum aqui, para as pessoas do bairro frequentarem. Então, nada mais do que o museu, a ideia do museu de trazer o grafite, que tem um acesso tão próximo do público, do grande público. E aonde veio a ideia de convidar 9 artistas, o Binho, o Tinho, o Celinho, o Fico, o André Inéia, o Bieto, o Galé e o Mogli, que fizeram esse lindo trabalho aqui pra gente conviver. E é bacana mesmo que você disse, o grafite pode ser uma boa porta de entrada aí para que as pessoas conheçam um pouco mais esse universo. Exatamente, o grafite sempre está do lado de fora do museu, nunca do lado de dentro. E a proposta aqui é realmente aproximar o público que está na rua, o grande público, a vir a participar dessa área comum e ver essas belezas, esses murais, que são tão lindos e traz tanta alegria pra gente. Inicialmente o projeto é anual, vão ser trocados os murais dos grafites anualmente, onde vão ser convidados outros grafiteiros para participar. Já está rolando esse processo? Como é que vai ser? A gente acabou de inaugurar esse, né? Então a gente tem um tempinho ainda para curtir ele. Na arte de rua desde 1998, Bieto é responsável por uma das obras e falou sobre a importância da inclusão do grafite no acervo de museus. Eu acho muito legal o museu abrir esse espaço. Assim. Faz tempo que o grafite já conquistou bastante coisa e que já tem muita exposição, muito lugar que o grafite entrou. Assim. Eu acho que o grafite tem uma questão de levar a vida, levar a força, levar a energia para alguns lugares, assim. Geralmente esse lugar é um lugar depreciado. O museu é um lugar legal, que ele comporta essa estrutura do grafite, essa ideia dele, e de uma certa forma faz esse convite com quem habitualmente não entra.
e que gosta do grafite e por conta disso vem e descobre um monte de novas coisas aqui. Eu acho essa ideia bem legal mesmo. No meu bate-papo com a Mônica, a gente falou um pouco sobre um lado, um viés do grafite, que é trazer pessoas que não têm muito contato com a arte. Talvez o grafite seja uma porta de entrada aí para esse contato. E também pode ser outro lado, às vezes uma pessoa que já tem uma pegada mais de arte de museu, uma arte contemporânea um pouco mais clássica aí, consiga se deparar com uma obra dessa e começar a entender um pouco da importância dela, né? Eu acho que o grafite ele tem uma importância para a cidade, para as pessoas que gostam e que participam dele de alguma forma, seja observando ou fazendo, que ela é forte mesmo e ela é presente na cidade toda, e não só aqui em São Paulo, como acho que o mundo todo. Eu acho muito legal essas pessoas que ainda não descobriram ou que ainda não conseguem olhar para o grafite com essa potência, que se consiga. Eu acho que é a grande questão, assim, se você for pensar em academia de arte, onde se estuda arte, sei lá, você não precisa ser nenhum curso tão específico assim. Se você estudar alguma outra coisa em faculdade, no campo da história da arte, o grafite não entra, não é uma questão que se estuda. E já tem muitos anos onde ele acontece e muita coisa derivada dele tem fruto assim, positivo e concreto. Então eu acho muito legal mesmo a ideia de quem frequenta o museu e não tem um olhar tão aberto para o grafite, a partir dessa visita aqui, consiga perceber isso e olhe para a cidade de uma forma diferente. Eu acho que só tem a ganhar mesmo. O Museu da Energia de São Paulo é apenas um dos diversos centros culturais que formam uma rede. Hoje a rede de museus conta com um espaço em Itu e outro em Salesópolis, que são bem interessantes. Itu é uma edificação também tombada, né? Ela tem toda uma importância histórica para a cidade e lá ela também trabalha essa questão da energia e também um pouquinho da história local. A gente tem sítio arqueológico lá. O Museu de Salesópolis, ele já é um museu de território, ele fica numa usina muito interessante, então assim, é um espaço maravilhoso para visita, não só pelo conteúdo que é tratado, que também é relacionado à energia, né, mas também pela própria localização do museu, estar dentro de uma reserva, dentro de um espaço onde tem uma usina, né, muito interessante. E o trabalho em rede também é muito importante, então agora nesses 20 anos que a Fundação Energia está completando neste mês, nós estamos fazendo ações em conjunto. Então, nesse próximo sábado, nós vamos ter observações de pássaros aqui na cidade de São Paulo, que é uma atividade que é executada lá no Museu de Energia de Salesópolis. E na sede de São Paulo, uma grande preocupação da diretoria do espaço é trazer atividades culturais para o entorno. A gente está, eu acho que tanto o Museu de São Paulo quanto os outros, né? A gente tem essa preocupação. O entorno é quem vai dar vida para esse museu. Então, trazer as comunidades escolares, os grupos que se organizam, né, e deixar esse espaço aberto para que eles usufruam e pensem aqui dentro é extremamente importante, para eles se sentirem parte deste museu. Esse equipamento é deles, acima de tudo, né? Então essa é a nossa preocupação. É um trabalho a longo prazo, não é um trabalho rápido, mas as instituições do entorno e essas comunidades já estão se mobilizando conosco para poder fortalecer essa não ser só uma fala, ser realmente, né, uma ação forte. O Museu da Energia de São Paulo fica na Alameda Notman 184, Campos Elíseos. As informações completas sobre funcionamento e visitas agendadas estão no site museudaenergia.org.br. E essa foi a nossa visita ao Museu da Energia de São Paulo. Eu espero que você tenha gostado. E se você tiver ideia de um lugar bacana da cidade, manda a sugestão pra gente. Nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Eu te espero no próximo Cidade Viva. Tchau, tchau!